Eu fiquei encarregada de trazer uma palavrinha, mas o meu jeito de trazer a palavra é assim, é uma partilha assim, para que todas venham comentar junto, assim, né? Não é uma pregação. Por que que eu digo isso? Porque antes eu tinha uma certa... Quando as pessoas diziam assim, ó, eu estou pregando e... Tá gravando, Rei? Vai gravar? Tá. Sim, sim, estamos gravando. Ah, tá. Porque antes, assim, eu vou... O pregador prega, mas primeiro ministra a mim. E eu achava que se não, imagina, mas é assim, gente. A gente aprende falando, aprende trazendo a palavra. Por isso que cada uma que está aqui deveria trazer a palavra, porque aprende junto. E a gente começa a falar e o Espírito Santo vai ministrando, principalmente para a pessoa que está trazendo, e aí vai partilhando as coisas. E hoje eu quero trazer o que está no meu coração, que o Espírito Santo vem falando comigo, dessa nossa nova vida, dessa vida no Espírito, de que nós somos e de quem nós nos tornamos por causa de Jesus. Então, às vezes a gente fala assim, mas viver no Espírito, não posso espiritualizar tudo. Nem tudo é espiritual. Gente, na nossa vida hoje, no nosso nascimento, tudo é espiritual. Tudo. Tudo em nós é espiritual. No que falamos, no que comemos, como agimos, que vestimos, tudo em nós é espiritual. Porque nós somos um espírito, porque o nosso Pai é espírito. E essa nossa vida hoje de espírito, ela tem que sobressair todas as coisas, inclusive a carne, ou seja, a obra, a alma. Porque a alma ela fica lutando, não querendo entrar no trecho, vamos dizer assim, na linha com o espírito, porque nós somos nova criatura. Então, essa nossa identidade hoje, ela tem que ser maior do que nós era antes. Porque a gente é novo, é filho de Deus, e Deus é espírito. E assim, Jesus começou a falar no meu coração, e fazendo perguntas, ele sempre faz perguntas, né, para mim, assim, tipo, Maria, hoje tu és minha filha, tu vive no Espírito, e como é que está sendo essa tua vida no Espírito? Como é que está sendo a vida de vocês em Espírito? Estão espiritualizando, estão andando no Espírito ou estão andando na carne? E eu queria partilhar com vocês em Romanos 8, que fala justamente dessa nossa vida no Espírito. Então, Romanos 8:12 diz assim, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei da carne acabou. Eu não sou mais o que eu era, o que eu nasci do pai e da mãe, né? Nós não somos mais, agora nós vivemos por uma outra lei, por uma outra identidade, que é o quê? A vida no Espírito, a vida de Deus em nós. E porque antes, tudo antes, como diz a palavra, era impossível a lei da carne, né? Porque ela estava enferma, parará, parará. Mas hoje nós vivemos a vida no Espírito, mas essa nossa vida no Espírito hoje, ela tem que ser uma vida de filhos de Deus. E aqui nós já aprendemos tanto, gente, nós já falamos tanto, já tivemos tantas pregações e aulas e texto e um monte de coisa. E nós precisamos viver esse espírito, viver essa vida no espírito. E não deixar com que a alma muitas vezes tome lugar e acaba abafando, tentando, né, abafar o espírito. É como se nós ressuscitasse, né? Que às vezes a gente diz assim, eu sou crente, mas a minha mão não é. Aquela coisa assim, né? A gente tem esse costume de dizer, eu sou sanguínea, não, eu sou aquelas coisas lá. Não, nós somos só uma vida no espírito, uma nova criatura, e nós somos de Cristo, ponto. Não tem mais essa coisa de ser
mais níveis, né, de temperamento. Nosso temperamento é igual ao de Cristo, é igual ao de Jesus. E como é que ele era? Cheio dos frutos do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a morar dentro de nós para nos ensinar a viver essa vida no Espírito. Então, Romanos 8:10, Romanos 8:11, diz assim, ó: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, que habita em nós, em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, esse também vivificará o nosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Então, às vezes, eu digo que a alma, ela quer sobressair, né? Por exemplo, no meu caso, quantos anos, gente, eu venho esperando, eu venho falando dessa cura no meu corpo. Quer dizer que Jesus morreu lá na cruz para daí me dar uma cura no corpo e eu fico o tempo todo pedindo e eu estou esquecendo de viver aquela vida que ele me deu uma vida inteira. E essa vida, ela abrange tudo, não só numa cura física. E aí eu comecei a falar com o Espírito Santo, eu disse, nossa, Espírito Santo, eu me apeguei nisso e esqueci das outras coisas. Por exemplo, de um relacionamento mais profundo em tudo, com o Espírito Santo, com Jesus, conversando. É uma vida de família, é uma vida de conversa. Essa é a vida no Espírito. E as outras coisas, tipo assim, viveu de trazer a cura, a saúde, o Espírito Santo se encarrega. E aí eu comecei a falar com ele assim, né? Falei, tá, Espírito Santo, o Senhor é que vai vivificar, mas quando? Daí ele falou para mim assim, mas eu já te dei. Então, de quem que eu tenho que buscar essa manifestação daquilo que já está feito? De Deus não é, porque ele já me deu. Então, alguém pegou. É a minha alma que estava, né, cega assim com as coisas, e ela estava esquecendo de viver coordenada pelo Espírito Santo. Não sei se eu estou sabendo explicar a vocês. O que eu quero dizer é que nós hoje, nós temos que botar em ação essa nossa nova identidade, que é essa vida no Espírito, do que nós somos realmente. E não deixar com que circunstâncias ou ocasiões ou qualquer outra coisa nos desvie, tire o foco para a gente andar na carne. A carne já está morta, ou andar na alma, né? As coisas assim, porque já foi, gente. Então agora eu quero partilhar com vocês e perguntar para vocês como é que está sendo essa vida no Espírito com vocês, assim. Vocês estão andando nessa vida no Espírito, estão manifestando nessa vida no Espírito, ou estão guardando, como eu fiz muito tempo, lá tipo assim, se tornava espiritual quando ia orar por alguém, ou quando ia para o quarto orar, ou buscar alguma coisa, daí eu me tornava espiritual. Mas na verdade, essa vida no Espírito, ela tem que ser desde a hora que eu durmo ou acordo, eu tenho que estar o tempo todo conectada. No tudo que eu for fazer, tem que ser uma vida no Espírito. Então, eu queria comentar assim com vocês, não preparei assim, não é que eu não preparei, é que eu queria colocar em mais coisas, mas era sobre isso, sobre essa vida no Espírito com vocês. Porque, gente, nós temos a Bíblia, a palavra. A palavra não é para minha carne, é para o meu espírito. Essa minha vida que eu tenho agora, a bússola está tudo na palavra de Deus, ele não mudou, ele está a mesma coisa, e é para mim seguir no espírito, não com outras coisas, não pensando
se fosse assim, coisas do passado, coisas, esquece isso. A vida que eu tenho que viver agora é essa vida no Espírito, com o Espírito Santo. Que ele vai trazendo, ele vai verificando, ele vai trazendo os frutos, ele vai. Tudo tem que ser no Espírito, e não só momentos. Então, eu queria, assim, que vocês partilhassem, assim, de algumas experiências dessa vida nova no Espírito. Porque essa é a nossa vida verdadeira. Entendeu? Denise, pode falar. Então, eu tenho buscado essa vida. Confesso que, às vezes, assim, tipo, parece que eu esqueço, sabe? E vejo, já estou fazendo no automático. Aí eu lembro, eu dou uma parada. Porque eu entendi, do jeito que você entendeu, que a nossa vida, nós somos seres espirituais. Então, nós temos uma vida espiritual. A gente cumpre coisas aqui na Terra, que é obrigações, mas tem que ser de forma espiritual. Nós somos guiados pelo Espírito Santo o tempo todo. Ele nos ensina todas as coisas. Aí agora é assim, até para eu arrumar casa, eu oro, porque para mim arrumar a casa agora tem que ser espiritual, eu tenho que arrumar essa casa, ela tem que durar a semana inteira limpa. Como é que isso vai acontecer? Só milagre. Só, ainda mais com o marido Eduardo em casa, brincando o tempo todo. Então, assim, eu tenho buscado fazer isso, sabe? Tudo que eu vou fazer, eu levar para a questão do espiritual. Porque eu, Denise, minha carne, eu morri, agora é Cristo que vive em mim. A gente vê, a gente já viu, né, versículos sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, Romanos 8, aí eu até coloquei aqui ai meu Deus, aqui no chat nosso aqui, na tradução da Passion, que fala que a vida no espírito, ela mata a corrupção da carne. Aí, nós vamos provar de uma vida abundante. Então, quanto mais no espírito eu estiver, quanto mais no espírito as minhas coisas, tudo meu for no espírito, aí mais eu vou provar da abundância da vida de Deus, porque eu vou fazer as coisas de uma forma que tem que ser feita, eu vou ter a direção correta para fazer, e eu tenho buscado isso, sabe? Sempre, o tempo todo, assim, eu oro em línguas, assim, eu tô... Aí tem hora que, né, eu tô aqui trabalhando, eu lembro, eu oro em línguas, eu canto louvores, eu oro em línguas, eu escuto uma palavra, é como se eu estivesse treinando, porque eu não posso esquecer, para mim, isso é meu pensamento, de que eu tenho uma vida no Espírito, que a minha passagem aqui, que eu estou passando por aqui, mas a minha vida é espiritual, a minha vida é do céu, e que eu tenho que ter tudo isso de forma espiritual. E eu vou falar para vocês, o dia que isso não acontece, que eu não fico assim, que meio que parece que eu me disperso, acontece um monte de coisa que não era para acontecer, porque as circunstâncias vão tomando conta, sabe? Os problemas, as coisas, isso. Eu também. Eu também, assim, gente, tudo eu faço com o Espírito Santo. Tudo, tudo, a hora que eu acordo. E eu também fico assim, ó, quando eu esqueço de alguma coisa, assim, pá, não convidei. Tipo assim, não convidei o Espírito Santo, porque eu tô tendo o hábito de falar nós vamos, nós fazemos, nós, tudo, eu e ele, tudo. Espírito Santo, vamos fazer um chimarrãozinho? Vamos tomar esse chimarrão? Vamos limpar isso aqui? Vamos, tudo, tudo, porque eu sou isso aqui, eu sou espírito, não é só, tipo assim, agora eu sou crente ou evangélica, não. Ele nós temos que ser espiritual em tudo, não evangelicados, entendeu? E isso para mim está sendo assim muito bom porque está me levando assim, às vezes estou aqui na palavra, estou aqui lendo, meditando, mas daqui a pouco já vou ali e faço outra coisa, eu digo, ó,
Já fui lá e não te convidei, entendeu? Mas é uma coisa minha e está sendo bom. Eu estou me treinando, ou colocando assim para ser normal. Isso em mim. E Diran, quer falar? Boa noite, meninas e menino. Acho que tem um menino aqui hoje. Irmão Nelson, não conheço. É o Jaime. Ah, é o Jaime. É. Tá bom. Então, enquanto a Maria falava, eu lembrei do fruto do Espírito, né? Porque andar no Espírito é gerar frutos, é deixar os frutos fluírem naturalmente da vida da gente. E eu estava pensando aqui, uma das características do fruto do Espírito é a alegria. E eu lembro que quando a gente vivia muito na igreja, assim, na instituição, né? Teve uma época da minha vida que sorrir era pecado. Então, eu conheci pessoas, eu conheci igrejas, inclusive minha irmã era de uma delas, que ninguém, as mulheres nem homens podiam sorrir, nem em momento assim de muita festa, por exemplo, casamento, não podia ter risos, não podia ter a alegria não podia ser manifestada por conta da seriedade do momento, principalmente porque estava dentro de um templo que supostamente era santo. E aí hoje, aprendendo, né, a viver no Espírito, eu vejo quão diferente é de viver uma vida bitolada e religiosa. E a alegria, ela flui dos nossos corações naturalmente. Essa semana foi uma semana bem tensa, eu fui para Belém com as minhas duas babies que fazem dança, e assim, você precisa ver os milagres que a gente vê, mesmo num local onde predomina o paganismo, né? Assim, ou a idolatria, porque lá em Belém, nessa época, o Círio de Nazaré, ele é muito evidente, sempre é muito latente lá essa questão da Maria, do, 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 do assim, de fazer romarias, de acender velas, e nas apresentações que a gente participou este ano, infelizmente, não teve tanto relacionado a Jesus. Tinha muito, 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 muito mesmo pessoas que chamavam os senhores das trevas, que proteja, que venha proteger a gente nesse palco, os senhores das trevas. Eram nesses naipes, sabe? As apresentações dos outros grupos era nesse nível. E a gente vê, assim, andando com as meninas, como elas estão tendo os olhos abertos, porque na hora que tem alguma coisa que fere a Jesus, assim, e que é contra o reino de Deus, elas mesmas, sabe, são despertas, os olhos delas são abertos, e eu fico olhando assim, como Jesus é cuidadoso com cada um que quer viver nele, com cada um que quer viver no Espírito. Ele abre os olhos, ele abre ouvidos, né? E teve uma dança lá mesmo que estava invocando lá um espírito, e uma menina que assim, ela não é evangélica e ela não é assim muito de estar acreditando em Deus, ela questiona muito. E na hora que começou a dança, ela veio para perto de mim e falou: eu estou sentindo muito medo. Eu falei: olha, Jesus está aqui com você e não precisa você ficar com medo. Aí ela foi, e a coleguinha dela estava balançando assim o corpo, como se estivesse dançando, e ela foi, olhou para a menina e fez assim com a cabeça, para não fazer, sabe? Não reaja a essa música, porque não glorifica a Deus. E com as nossas vidas, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que a gente vá, viver no Espírito,
é evidenciado. As pessoas veem o fruto, a alegria, a paz, o amor, a longanimidade, a bondade, né? Fruto do Espírito, ele manifesta quando você vive no Espírito. Muito boa a palavra, Maria, muito bem mesmo. Muito bem colocado a sua palavra, de uma forma simples, você nos fez lembrar quem nós devemos ser todos os dias, né? Espirituais, seres espirituais. Oi, Diran, você falou da alegria, aí eu lembrei aqui que às vezes eu estou em casa sozinha e eu começo a rir, gente, eu fico tão feliz. Aí, antes, assim, aí quando a gente foi estudar a matéria fruto do Espírito, que eu tive mais essa revelação, assim, né? Porque a gente sabe que a revelação é gradativa. Eu falei assim, isso é o fruto do Espírito. Aí quando eu fico com vontade de rir sozinha, que eu estou muito alegre, assim, eu sei que é o Espírito, sabe? Que é coisa do Espírito Santo. Porque às vezes, como diz um amigo meu, se você for olhar ou se você for pensar, você vai chorar devido às circunstâncias. Mas aí não, dentro tá assim uma alegria, uma vontade de rir. Gente, eu fico rindo sozinha aqui em casa. E é uma coisa assim que acontece muito quando eu estou sozinha, porque talvez se fosse quando tivesse alguém, eu poderia achar que é porque eu estou com aquela pessoa, porque eu, né? Não, gente, é assim, eu estou sozinha, assim, eu começo a rir. Igual o Kenneth Reagan, que ele fazia isso também, né? Ele tinha essa questão. E é isso. Eu me lembrei aqui que eu tenho muito isso da alegria em mim. Sozinha aqui, fico muito alegre, gente, muito. É muito bom. Obrigada, Maria, por nos trazer a lembrança de quem nós somos, quem nós temos que ser todos os dias. Muito bom. Então, assim, ó, e se a gente lê toda, do 12 até o 39, lá de Romanos 8, gente, fala o tempo todo de como nós somos, como nós temos vivido, das promessas que Deus deixou, tudo Jesus deixou escrito assim para nós, né? E a gente passa assim despercebido na meditação muitas vezes, né? Então, para mim assim acordei com esse Romanos 8 assim e eu disse, nossa, vida no espírito. E aí começou a passar o dia e tal, e eu entendi que surgiu assim, vou dizer assim, é o Espírito Santo, porque para me fazer as coisas com ele, partindo assim dele, conversando com ele, e vou dormir e acordo. Gente, eu agradeço tanto, tanto, tanto assim. Eu tenho prazer em agradecer tudo, que ele me ajuda em tudo. Gente, você não tem noção assim das coisas, até assim de um, por exemplo. Para muitos pode não ser nada, mas para mim, ó, como eu fui abrir um frasquinho ali para pegar o medicamento, daí a tampinha rolou assim, ela foi para baixo da cama, daí eu tinha que ir lá de baixo pegar assim, né, e trazer. Que daí foi, bateu assim na coisa, veio e parou assim pertinho do meu pé. Eu já agradeci, eu sei que foi ele. Para mim não precisar assim, eu digo, Espírito Santo, obrigado, nossa, como o senhor cuida de mim, né? Não precisou eu baixar lá ou pegar uma vassoura, uma coisa para puxar. Então ele cuida de mim assim em cada detalhe e tudo isso eu notei, eu percebi que foi depois que eu comecei a incluir ele em tudo. Comida, gente, eu faço almoço, faço comida assim que eu achava que não conseguia porque, né, é perigoso e tal, panela quente, me ajuda em tudo. Tudo, tudo, tudo. E vai me dando as receitas, eu vou fazendo. E graças a Deus, assim, tá indo. Nossa, nem sei dizer. Quando eu vejo, já fiz, já aconteceu. E eu digo, Espírito Santo. E eu mesmo elogio, eu ainda digo assim, né? Que eu e meu marido, nós sempre costumamos chamar um pro outro de benção. Sempre foi benção. Falei, comidinha boa, né, benção? Espírito Santo é bom demais. Nossa, Espírito Santo, que comidinha boa, assim, sabe? Simples, mas
que para mim antes era um, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, gente? Eu não eu tenho que me segurar a panela com cabo para mexer e tal. Quando eu vejo, vou fazendo e vou fazendo, assim, e sai tudo perfeito. Graças a Deus. E é ele, é essa vida no espírito. Alguém mais quer falar? Vou colocar aqui. Quando você estava falando, o senhor falou assim no meu coração, que ele sempre chamou a gente para ser parceiro. O que acontece é que na nossa vida a gente inverte. A gente quer que ele seja o nosso parceiro, né? E, na verdade, o que nós temos que fazer é que nós temos que aceitar sermos parceiros dele em tudo, do Espírito Santo em tudo, né? Eu tenho vivido momentos muito difíceis e eu tenho falado uma coisa que o Senhor tem falado para mim, assim, olha para mim, para de olhar as coisas, olha para mim. Então, hoje, inclusive numa meditação que eu estava fazendo há um tempo atrás, é exatamente isso que você disse, né? Acerca de estar convidando o Espírito Santo para tudo. Eu estava meditando, acho que foi de madrugada, eu já nem lembro mais o horário, mas eu estava conversando com o Senhor acerca de algumas coisas que tinham acontecido, e daí o Senhor, ele foi muito claro comigo, ele falou assim, a circunstância é igualzinho o barco na madrugada agitado. Ele é igual. Porque na madrugada você não enxerga nada, não é, nem dentro nem fora do barco, você não enxerga. A única coisa que você sente é a circunstância contrária, que foi o que os discípulos estavam. Eles estavam numa circunstância super contrária e não tinha nenhum farol, nenhum celular ligado para mostrar onde que eles estavam naquela circunstância daquele barco. Porque a gente às vezes imagina, né, quando você imagina a cena, você imagina todo mundo se vendo, tá tendo iluminação. Gente, não tinha iluminação nenhuma. Era uma tempestade ali que estava se levantando. Então, quer dizer, devia ser um breu aquilo lá. Eles não sabiam para que lado que estava sendo jogado aquele barco. E de repente Jesus vem sobre as águas, né? E o convite, a presença dele, traz um convite que Pedro, eu acredito que Pedro respondeu ao convite de Jesus, mesmo se Jesus tenha aberto a boca, Senhor, se é o Senhor, me manda ter contigo. Ele fala, e o Senhor falou para mim, Senhor, as circunstâncias, elas podem tentar te engolir, mas se os seus olhos estiverem postos em mim, tudo que a circunstância fica debaixo dos seus pés, porque você sai para caminhar comigo. E essa é a parceria que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Da gente colocá-lo sobre todas as circunstâncias. Independente se está um breu a situação, se o negócio é assim, parece que vai afundar, que você não vai levantar mais, mas se os nossos olhos estão postos nele, e a gente recebe, né, a gente diz sim ao convite do Senhor de não tirar os olhos dele, essa parceria com o Espírito Santo, ela se torna uma coisa real, né? Uma coisa que o Senhor tem falado muito no meu coração é da espremedura da uva, que fala assim, no mosto ainda há doçura, né? Quando a gente é espremido, tem uma hora que você parece, nossa, você fala assim, Jesus, vai sair fel do negócio, né? Mas daí o Senhor fala assim, não, no mosto ainda há doçura, dá para espremer. Ainda vai sair o doce. E eu testei aquela moscatel, que é uma das uvas mais doces que tem. Uma pretinha, bem pequenininha, acho que vocês conhecem, talvez não conheçam com esse nome. Ela tem nome, em cada lugar ela tem um nome. Aqui, no estado de São Paulo, ela recebe o nome de moscatel. Ela é muito doce. E quando você espreme o fim dela, espremer o fim mesmo, quando você espreme o fim dela, o que sai daquela casca é mais doce do que a própria uva. É muito mais doce. Então, o Senhor, Ele quer que saia, no meio de toda a espremedura que a gente vive no dia a dia, Ele quer que saia a doçura. E não é fácil sair doçura da vida da gente, quando a gente está sendo espremido. Mas se a gente põe os olhos nele e faz esse convite, né?
Senhor, eu quero ser tua parceira nisso, eu não quero viver isso daí sozinho. Eu quero é viver dentro da parceria com o Senhor, a ponto de ouvir a tua voz e seguir o que o Senhor está falando, sem estar colocando, não é nem impedimento, mas sabe assim, quando você coloca parâmetros de assim, se eu fizer isso, o que que vai dar? Né? Então, se a gente flui com o Espírito Santo, mas ele regendo, e não a gente regendo, as coisas elas vão mudando, e elas vão se tornando daquele caos, do peso que a gente carrega numa circunstância contrária, a coisa vai se tornando um pouco mais suave. Ela é mais fácil da gente lidar com a situação. E, nossa, uma bênção de palavra, Maria, uma bênção mesmo. A gente precisa muito lembrar de que a gente precisa ser parceiro do Espírito Santo para viver nessa vida aqui. Uma bênção, maravilhoso. Varubia levantou a mão. Boa noite, sim. Eu quero primeiro agradecer, né, porque foi o casamento, né, da minha enteada no dia 21 e foi muito especial, né, porque Deus permitiu que eu fizesse, né, a celebração. E foi algo muito, assim, emocionante, foi uma honra muito grande, né, na verdade, ter participado de cada detalhe, né, do casamento, desde o começo. Agradeço as orações também, mas, assim, correu tudo bem. Eu orei, né, e jejuei para que tudo fosse para a honra e glória do Senhor, e assim foi, mas teve algo que eu gostaria de compartilhar, que teve uma hora lá que começou a chover, mas já tinha acabado a cerimônia, já tinha tirado as fotos, tal. Aí começou a chover, e meu marido falou assim: "Ah, mas ainda bem que já acabou a cerimônia". E ele falou e se emocionou. Ele ficou assim, né, ele tinha se emocionado muito na cerimônia, e aí ele se emocionou e eu fui perguntei, né: "Que foi?". Aí ele só balançou a cabeça assim, e não falou nada, eu também não perguntei mais. No dia seguinte, a gente estava tomando café e meu irmão estava aqui, né? Meu irmão veio de São Paulo para cá. Aí ele foi e se lembrou que durante a semana ele tinha falado assim: Nossa, a Taine está arriscando muito, né? Porque o lugar da cerimônia é descoberto. Aí, na hora que ele falou, eu já orei. Eu falei assim: Senhor, vai ser um dia lindo, vai correr tudo bem, vai ser tudo como ela sonhou. E se tiver que chover, vai chover depois da cerimônia. E ele foi e me lembrou disso, porque na hora que ele falou, eu já orei. Sabe quando você ora, assim, entrega de tal maneira que eu não estava lembrada da oração que eu tinha feito. E aí ele foi compartilhou isso, e aí a gente foi lembrando de tantas coisas que aconteceram no nosso casamento, que Deus também segurou a chuva. Deus segurou a chuva na nossa mudança de São Paulo para cá, quando a gente estava carregando, depois quando a gente estava descarregando, Deus, assim, aquela coisa assim, de colocar o último móvel e começar a chover. Descarregou o último móvel, começou a chover. Sabe assim, não foi um minuto antes, não, foi na hora. Assim, você vê que Deus segurou a chuva para que a gente fizesse a mudança. E no dia do meu casamento, eu casei em dezembro. Fez a semana inteira tempo nublado. Eu acompanhando o tempo daqui, né? Que eu já estava morando aqui em Minas, mas o casamento foi em São Paulo. E eu acompanhando a semana inteira, o tempo nublado, 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 e eu orando: Senhor, você sabe do meu sonho, taranã. Enfim, no dia do meu casamento fez um tempo lindo. Quando a gente estava no estacionamento, pegando o carro para ir embora, eu pus a mão para fora, assim, para me despedir do pessoal, começou a chover. Mas durante meu casamento não choveu. E a gente foi se lembrando dessas coisas no nosso casamento. E lembrando, né, que Deus tinha também feito, segurado a chuva no casamento da Taine. Então, assim, perceber Deus, sabe, nas coisas. Assim, eu também tenho treinado meu coração para ver Deus em tudo, né? E convidar, né, o Espírito Santo para tudo, assim, né? Na minha vida. Tem sido um treino, assim, não era algo que eu costumava fazer. E ainda, às vezes, eu acabo esquecendo, assim. Mas eu vejo Deus
sendo tão bondoso, sabe? Tão misericordioso com a gente. Era isso que eu queria compartilhar e agradecer também as orações, os conselhos, né? Quando eu recebi o conselho, quando eu fui convidada, assim, quando ela cogitou de me convidar, eu fiquei sem saber se eu ia aceitar ou não, porque não é algo comum na igreja, né? Que eu faço parte, assim, os homens celebram. Mas eu fui muito em paz, assim, muito tranquila. Enfim, eu quero agradecer e glorificar a Deus, porque tudo foi muito especial. Que bênção, nossa, que bom, como a gente vai crescendo, né? A gente vai se tornando os filhos mais maduros. Eu acredito que daí vem essa parceria com o Espírito Santo. É tudo dele, né? Nós estamos nele, se nós estamos nele, então nós temos que ser parceiros com ele. E ele nos ensina todas as coisas, e ele faz tudo, sim. Muito bom. Jaime, Amém. É uma grande alegria esse privilégio aí de ouvir essa mensagem sendo partilhada aí com a mãe. Na verdade, andar no Espírito é uma escolha diária. É uma escolha que a nova criatura deve tomar todos os dias. E se é algo que nós escolhemos andar por ela todos os dias, então devemos andar ciente disso, ou consciente disso. Se nós não andarmos consciente dessa verdade, nós poderemos andar de qualquer forma. Por quê? Porque às vezes a nova criatura quer andar em novidade de vida, ou quer andar no Espírito, mas ele não escolhe andar nisso. Mas quando eu estou ciente de que andar no Espírito é uma escolha que eu preciso tomar diariamente, então eu vivo isso, e eu manifesto isso, e eu ando nisso. Por quê? Porque andar no Espírito é o modo de pensar que vai de acordo com a palavra de Deus. Enquanto que andar na carne é o oposto a isso. É o modo de pensar que vai, é o modo de pensar que se opõe à palavra de Deus. Então, toda vez em que eu penso algo que se opõe à palavra de Deus, isso que é andar na carne. Porque andar na carne não é um comportamento ruim, mas é um modo de pensar que vai contra a palavra de Deus. E ouvir cada testemunho que cada irmã está a partilhar aqui é uma grande alegria. Mas que se vivamos consciente disso, que andar na carne é o modo de pensar que se opõe à palavra de Deus. E que eu, diariamente, preciso estar ciente. Por quê? Em Provérbios capítulo 4, diz: de todas as coisas que o homem deve guardar, guardai o vosso coração. Então, eu preciso guardar o meu coração. O que é isso? Eu preciso pegar os meus pensamentos, estarem de acordo com a palavra de Deus. Na medida em que os meus pensamentos se alinham com a palavra de Deus, então eu ando no Espírito. Porque andar no Espírito não é misticismo. Andar no Espírito é viver em obediência à palavra de Deus. E se cada coisa em que eu toco, os meus pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus, então eu ando em novidade de vida. E eu começo a gerar o fruto do Espírito Santo naturalmente. Porque essa é a nova natureza que eu tenho.
talvez para alguém que é ímpio, não é a vida normal que ele tem andar em amor. Não é a vida normal andar em poder. Não é a vida normal dele viver perdoando as pessoas. Mas para eu, Jaime, para a irmã Renata, para a irmã Denise, é a vida normal. Então, andar no Espírito é o nosso natural. É a nossa vida hoje. Por isso que eu estou feliz em ver essa mensagem sendo partilhada. Apesar das circunstâncias, apesar do momento, dos desafios em que eu tenho encontrado no meu dia a dia, eu escolho consciente de andar de acordo com a palavra de Deus. Então, se eu encontro alguém doente, o que anda no Espírito? É eu ministrar a cura para a pessoa. Se alguém me ofende, o que anda no Espírito? É eu perdoar a pessoa. É eu manifestar Jesus em pequenos e grandes detalhes do meu dia a dia. Enquanto eu estou a preparar o feijão, eu para aqui, boro, sata aqui, baracabos. Oh, baracabos. Obrigado, Pai. Oh, porque esse vai ser o melhor feijão que vou preparar. Casa baracabos. Oh, taquira baracabos. Isso que é andar no Espírito. Enquanto eu estou fazendo meu negócio, casa baracabos. Oh, baracabos. Na medida em que eu vou atendendo as pessoas, é amor. Por quê? Porque a nova criatura, ele é o exemplo. Exemplo no falar, exemplo no agir e exemplo no amor. Então, é uma grande alegria ter esse momento aí de ver homens e mulheres que tiram tempo para o quê? Para andar no Espírito. E andar no Espírito não é um esforço humano. É a ação do favor de Deus em nós. É viver pela nova identidade em Cristo, escolhendo crer e agir de acordo com a palavra. Para mim, como minha esposa tem dito sempre, andar no Espírito é depender do Espírito Santo em cada detalhe da vida, deixando com que o fruto do Espírito se manifeste naturalmente. Então, se eu deixo isso acontecer, então isso é andar no Espírito. Então, todos os dias temos uma opção. Ou andarmos na carne, ou andarmos no Espírito. Mas andar no Espírito é praticar a presença de Deus em cada decisão em que eu tenho. Deixa eu repetir de novo. Andar no Espírito é praticar a presença de Deus em cada detalhe. E se eu pratico a presença de Deus em cada detalhe, então isso é andar no Espírito. Não vou tentar fabricar o amor. Não. Eu descanso no fato de que o amor de Deus já foi derramado em mim, no meu coração. Eu não vou tentar conversar com a irmã Denise, tentando fabricar o amor. Não. Eu descanso. Por quê? Porque o amor de Deus já está em mim, em meu coração. O Espírito faz o amor fluir em situações que antes eu reagia com ódio. Então, isso é andar em amor. E ver mulheres prontas, homens prontos, e deixar com que isso flua naturalmente. Uau, gente, que alegria. E mais um detalhe. Eu não vou convidar o Espírito Santo para eu andar no Espírito. Não. Eu vou manifestar o Espírito Santo
em cada coisa em que eu for a fazer. Porque Ele está em mim. E se Ele está em mim, eu não vou chamar Ele. Eu vou manifestar a presença dEle em cada circunstância. Quando maior for o entendimento, melhor será a manifestação desse amor. E tudo parte na compreensão da nova identidade que nós temos em Cristo. E obrigado aí, só para não tomar o tempo dos outros que queiram falar. Mas lembremos sempre que andar no Espírito é o modo de pensar que vai de acordo com a palavra de Deus. E que andar na carne é o modo de pensar que se opõe à palavra de Deus. E eu vou colocar uma questão. Pense no que você está pensando. Diariamente, em cada circunstância, você deve pensar no que você está pensando. Será que o que você pensa vai de acordo com a palavra? Ou se opõe à palavra? Agora, se opõe à palavra, está já andando na carne. E se vai de acordo com a palavra de Deus, isso é andar no Espírito. Porque as minhas ações são o resultado dos meus pensamentos. É por isso que a palavra de Deus, ela nos incumbe, ela nos pede para nós renovarmos a palavra de Deus. Essa não é a responsabilidade de Deus, da irmã Vanúbia renovar a mente. Não, é a responsabilidade dela. É a minha responsabilidade de renovar diariamente, consciente, escolher renovar a minha mente de acordo com a palavra de Deus. Então, tome posse disso. Como Kenneth Hagin uma vez disse, o cristão, ela morre diariamente por causa da falta do conhecimento da palavra de Deus. E ele conta um testemunho no seu livro Autoridade do Crente, o Kenneth Hagin. Ele conta sobre um homem mendigo que morreu de anemia por causa de não tinha nada de se alimentar, mas este homem morre como um mendigo. E quando a autópsia vem, descobre que esse homem morre porque não se nutria bem. Mas só que quando as pessoas percebem que o cinto que ele tinha um diamante muito precioso. E ele diz, muitos diariamente, eles vagam por aí, morrendo por aí diariamente, porque não conhecem o que eles carregam. E quando você escolhe andar nessa novidade de vida, vivendo, renovando conscientemente, então você sabe. Por isso que é importante procurar entender melhor isso. Uma coisa é alguém falar, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. Outra coisa é saber o que é isso realmente. Eu tenho uma nova identidade. É saber o que é isso. Então, na medida em que você vai fazendo isso, aí sim. Muito obrigado. Obrigada, Jaime. Helenice, está saindo? Oi, Maria, tô. Obrigada, viu? Tá bom, amada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, amada. Alguém mais quer falar? Podemos, então, partir para a ceia, né?